Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 2º. Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 8. Emancipação da Alma. O sono e os sonhos. Pergunta número 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Pergunta número 401. Durante o sono, a alma repousa como corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Pergunta número 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja no outro. Muitas vezes dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganaste. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Pobres homens que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças: o que fazemos quando dormimos e o que é o sonho? O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isto deve vos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Todavia a massa dos homens que na morte deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para os mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os evocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Eles vão aulir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem, ao despertar, ligados pelo coração àqueles com quem vieram passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabem, no fundo do seu coração, que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos, e é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem para não falirem, eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que viste, ou de tudo o que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é muitas vezes senão a lembrança da perturbação que acompanha vossa partida ou vossa volta, a qual se junta à do que fizestes ou do que vos preocupou no estado de vigília. Sem isso, como explicarei esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto vereis, dentro em pouco, desenrolar-se outra espécie de sonho, tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacob, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma, inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que sempre vos falo.
Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos naqueles dos quais vos lembrais. Sem isso caireis em contradição e nos erros que serão funestos à vossa fé. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu e, algumas vezes, mesmo a outros mundos, assim como a lembrança que traz à memória, os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores, a estranheza de imagem do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nem sentido nem ligação. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Tal seria uma narração a que se tenha truncado frases ao acaso ou parte de frases. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. Pergunta número 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Pergunta número 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Que são essas aparições senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm se comunicar com o vosso? Quando estáis certos de que aquilo que viste realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada, sobretudo se essa coisa não esteve, de modo algum, em vosso pensamento durante a vigília? Pergunta número 405. Vêm-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Eles podem cumprir-se para o espírito, se não para o corpo. Isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. É preciso não se esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso verdadeiramente pode-se chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com a ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. Pergunta número 406. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? Atos em que não pensam de maneira alguma? Que sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo, e nem sempre sabes em que ele pensa. Aliás, frequentemente atribuís às pessoas que conheceis e segundo vossos desejos, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Pergunta número 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. É assim que a sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Pergunta número 408. Parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Pergunta número 409. Frequentemente em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais aprendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Pergunta número 410.
A gente tem algumas vezes, durante o sono ou sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, apagam-se da memória. De onde provêm essas ideias? Elas são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente são conselhos que dão outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Essas ideias pertencem algumas vezes mais aos mundos dos espíritos que ao mundo corporal, mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra e a ideia revive no instante necessário, como uma inspiração do momento. Pergunta número 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Frequentemente ele é pressente, algumas vezes tem plena consciência e é isso que no estado de vigília lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Pergunta número 412. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? Sim, porque o espírito tem um corpo, como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Pergunta número 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência porque o homem não vive duplamente. Pergunta número 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim, e muitas outras que creem não se conhecerem reúnem-se e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Pergunta número 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Fica comumente, ao despertar, uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Pergunta número 416. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Eis o que se passa. O homem adormecido, seu espírito desperta, e o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando este está desprendido da matéria. Isto se aplica aos homens já muito elevados. Os outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que faça. Pergunta número 417. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? Sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia. Pela palavra antigo é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando sua fonte. Pergunta número 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber, assim, que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Como espírito, certamente, pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Transmissão oculta do pensamento. Pergunta número 419. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge sobre vários pontos ao mesmo tempo? Já vos dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar.
Nosso espírito revela assim frequentemente a outros espíritos e sem o nosso conhecimento o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Pergunta número 420. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso ele pode se comunicar com outros espíritos mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Pergunta número 421. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem, reciprocamente, seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Pergunta número 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? Não, pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Por que ele não pode se comunicar? O estado do corpo se opõe a isso. Estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há, no homem, outra coisa além do corpo, visto que o corpo não tendo mais função, o espírito age. Pergunta número 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhes todas as aparências da morte e voltar em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Pergunta número 424. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a romper-se e tornar a vida de um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Sim, sem dúvida, e disso tendes todos os dias a prova. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, da maneira a deixar a inteligência livre para manifestar-se, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Sonambulismo. Pergunta número 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? É uma independência da alma, mais completa que no sonho, e nesses casos suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem o sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta sobretudo durante o sono e é o momento em que o espírito pode deixar positivamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, entrega-se a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve. Então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naqueles de comunicação escrita. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores, e as comunicam ao espírito que, também então, em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas que são de vagas lembranças, seja desta existência, seja de existências anteriores. É fácil então compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos dos quais se conserva a memória não têm, o mais frequentemente, nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior, e algumas vezes mesmo uma espécie de intuição do futuro.
Pergunta número 426. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Pergunta número 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Pergunta número 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Pergunta número 429. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois atravessa livremente? Frequentemente eles vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidades dos seus órgãos, mas, se vós os deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é fora do seu corpo que ele vê. Pergunta número 430. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Pergunta número 431. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que lhe supões. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, o que é ele? Como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta-o dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entretanto, no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê sobretudo nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Essa duplação é algumas vezes patente e se revela, por outro lado, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me de dizer tal coisa. Neste último caso, há sempre o perigo em insistir para obter uma revelação recusada, porque então são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Pergunta número 432. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. Pergunta número 433. O desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica se prende à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Pergunta número 434. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? Até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria a qual está ainda ligado. Pergunta número 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre sobretudo àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos, isso os espanta, e é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. O mesmo efeito se produz no momento da morte naqueles que se creem ainda vivos. Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor, os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Pergunta número 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma? Por que essa pergunta, uma vez que é a alma que vê e não o corpo? Pergunta número 437. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo
as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo. A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Pergunta número 438. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito, como um uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Êxtase. Pergunta número 439. Que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? É um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Pergunta número 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam, por isso gostaria de lá ficar. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Pergunta número 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? O instinto de conservação não o retém? Isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à Terra. Pergunta número 442. Se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo? Sim, ele pode morrer e por isso é necessário fazê-lo voltar por tudo que pode prender neste mundo, sobretudo, fazendo-o entrever que se romper a cadeia que o retém, esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que seria feliz. Pergunta número 443. Existem coisas que o estático pretende ver e que são, evidentemente, o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres. Tudo o que ele vê não é então real? Tudo o que vê é real para ele, mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele o pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, exprimi-lo em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos, ideias ou às influências do meio em que nasceu, a fim de melhor fazer-se compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Pergunta número 444. Em que grau de confiança se pode valorizar as revelações dos estáticos? O estático pode, muito frequentemente, enganar-se, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então ele se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores, que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Pergunta número 445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seriam uma espécie de iniciação à vida futura? Ou, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Pergunta número 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo? Aquele que os estudos de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu. Segunda vista. Pergunta número 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Pergunta número 448. A segunda vista é permanente? A faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que os vossos, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir todavia a linguagem articulada. Também a dupla vista aí é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Pergunta número 449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado? O mais frequentemente ela é espontânea, mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Assim, toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos e das quais algumas têm certo poder, e verás que é vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamas visão. Pergunta número 450. A segunda vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, e o véu que cobre as coisas se torna menos compacto. Essa faculdade se prende à organização física?
Certamente a organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias. Pergunta número 451. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Semelhança de organização que se transmite com as outras qualidades físicas e, pois, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que se transmite também de um para outro. Pergunta número 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo está, algumas vezes, em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. As épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral provocam, algumas vezes, o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, na presença de um perigo, dá-nos o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem-nos numerosos exemplos. Pergunta número 453. As pessoas dotadas da segunda vista têm dela sempre consciência? Nem sempre. É para elas uma coisa muito natural e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa. Pergunta número 454. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sob o véu da matéria. Essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência das coisas? Sim, dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade, e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Pergunta número 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Todavia, em certas pessoas dotadas de uma organização especial, eles podem ser provocados artificialmente pela ação de um agente magnético. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão porque um é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém sonha pôr em dúvida, malgrado a maravilha dos fenômenos que apresenta. Que tem, pois, de mais extraordinário ou de mais racional o sonambulismo magnético por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas. Os charlatães, disse, têm-nos explorado. Razão a mais para não deixá-lo em suas mãos. Quando a ciência tiver se apropriado dele, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas. Todavia, até lá, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato e contra um fato não existe raciocínio possível, ele se propaga malgrado a má vontade de alguns, e isso dentro da própria ciência, onde entra por uma multidão de pequenas portas em lugar de passar por uma grande. Quando lá estiver em plenitude, será preciso conceder-lhe direito de cidadania. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz derramada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam esse fato se apoiam em que o sonâmbulo não vê sempre, e à vontade do experimentador, como com os olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam mais os mesmos? É racional exigir efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades como o olho tem as suas. É necessário julgá-las por elas mesmas e não por analogia. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e que não tem limite senão aqueles assinalados à própria alma. Ele vê por toda parte, onde sua alma pode se transportar qualquer que seja a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto onde está o seu corpo, e como por um efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse sobre o lugar onde elas existem, porque sua alma aí está em realidade. Por isso seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, e é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito, não estando circunscrita e não tendo sede determinada, explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial.
Eles veem porque veem, sem saber nem por que e nem de que forma a vista não tem sede própria para eles como espíritos. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que, para eles, é o ponto de ligação, o mais tenaz, entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo completamente livre, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos segundo o grau de perfeição que atingiu, e mais ainda, quando está ligado à matéria da qual sofre influência. É essa a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é nem universal nem infalível. Portanto, tanto menos contar com sua infalibilidade quando se desvia do objetivo proposto pela natureza e quando se faz objeto de curiosidade e experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e a adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra. É por isso que o concurso numeroso de espectadores e sobretudo de curiosos mais ou menos malévolos prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade senão na intimidade e em um meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo seu próprio espírito e seu corpo, que são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, que entretanto confundem-se nos laços que as unem. O sonâmbulo nem sempre se apercebe dessa situação e a essa dualidade faz que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se estivesse falando de uma pessoa estranha. É que ora é o ser corporal que fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual que fala ao ser corporal. O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência a cada uma de suas existências corporais. Ele os esquece em parte durante sua encarnação, na matéria muito grosseira, mas se lembra deles como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau de sua instrução e mesmo de sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo no estado de vigília não prejulga, portanto, em nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado de lucidez. Segundo as circunstâncias e o objetivo a que se propôs, pode auri-las na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Todavia, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos avançado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Por este meio, abre-nos o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, e isto não pelos olhos do corpo. Vê a si mesmo naquele lugar e se sente transportado para lá. Lá tem, portanto, alguma coisa dele, e essa alguma coisa, não sendo seu corpo, não pode ser senão sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível para pesquisar as causas de nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos e sob suas mãos os meios, os mais simples e os mais patentes, para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de alguma sorte, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra em um mundo desconhecido, naquele dos espíritos etéreos, com os quais ela entra em comunicação sem poder, todavia, ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a ligam ao corpo. Um estado resplandecente, todo novo, a circunda, harmonias desconhecidas sobre a terra a arrebatam, um bem-estar indefinível a penetra. Ela flui por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica, e sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio que um esforço a mais faria romper para sempre. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento purificado, que é a essência mesma de nosso ser imaterial.
inteiramente nessa contemplação sublime, o estático não considera a visão senão uma paragem momentânea. Para ele, os bens e os males, os prazeres grosseiros e as misérias deste mundo não são mais que os incidentes fúteis de uma viagem da qual está feliz de ver o termo. Os estáticos são como sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita. O seu próprio espírito, segundo sejam mais ou menos elevados, também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Há algumas vezes neles mais de exaltação que de verdadeira lucidez, ou melhor dizendo, sua exaltação prejudica sua lucidez. É por isso que suas revelações são, frequentemente, uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores se aproveitam, frequentemente, dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático e com esse efeito cobrem seus olhos de aparência que o entretêm nas ideias ou preconceitos da vigília. É isso um escolho, mas não são todos assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que deles são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por todas as partes onde a alma estende sua ação, veem-nas, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago, ele olha sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo em que a visão persiste, malgrado a oclusão dos olhos. Esta faculdade parece, àqueles que a possuem, natural como a de ver. É para eles um atributo de seu ser que não lhes parece excepcional. O esquecimento segue, o mais frequentemente, essa lucidez passageira da qual a lembrança, cada vez mais vaga, desaparece como a de um sonho. O poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos que se pode chamar a precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. O sonambulismo, natural ou artificial, o êxtase e a segunda vista não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e por isso existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais.